Não importa o quanto vocês ou nós desejamos acelerar um processo que não tem como acelerar. O que eu vou falar pra vocês aqui agora é o que eu falo pra todos os pacientes que entram aqui dentro. Fala, galerinha do canal da Dragon, como estamos? Hoje eu estou aqui na missão de conversar um pouco com vocês sobre como mudar de vida de uma vez por todas, sabe? Dar o primeiro passo e não voltar atrás? Pois então, fiquem aí depois da vinheta que a gente vai bater um papo muito interessante a respeito do processo que a gente vive quando a gente quer se transformar e ter uma vida saudável. Bom, galera, é o seguinte, vou tentar descrever um pouco da minha timeline pra vocês dentro de um estilo de vida saudável buscando resultados estéticos, ok? Então esse vídeo de hoje ele é um pouco mais voltado pro meu processo de mudança corporal, estética, enfim, e não tanto sobre a Carol Nutri, a Carol que vocês conhecem aqui como profissional, tá bom? Eu quero dar alguns relatos para que vocês se identifiquem e eu gosto muito de falar sobre mim para que vocês não só obtenham conhecimento com o que já deu certo ou deu errado pro outro, mas também às vezes como um alerta, toma cuidado com isso, sabe? Tipo, ó, presta atenção nisso aqui, se prepara porque pode acontecer isso daqui e coisas desse tipo, ok? Então vamos voltar lá atrás, quando eu comecei a treinar. Hoje, pra quem, caso alguém aqui não me conheça, tá? Hoje eu tenho 28 anos e eu comecei a treinar, eu comecei a fazer musculação com 17, quase 17, eu nem tinha completado 17 anos ainda. Por mais que eu tenha vindo de uma família extremamente saudável, quem me acompanha um pouquinho em rede social ou já viu alguns vídeos meu aqui na Dragon, sabe que eu vim de uma infância muito saudável, vim de uma criação muito saudável. Eu sempre tive isso muito sólido, concreto dentro de casa, o comer saudável, o fazer exercício, o controle e regras para consumir coisas industrializadas. Então isso nunca foi uma dificuldade para mim, porque eu cresci assim, eu fui criada dessa forma, então eu fui ensinada a levar a vida assim, a ter controle sobre o que come, quando come, saber o que é ou não saudável, diferenciar. Não é que eu não comia o que não era saudável, mas eu tinha uma regra pra comer aquilo, então não era assim, né, solto à vontade. Então isso nunca foi uma dificuldade pra mim. Mas também vamos lembrar que alimentar-se saudável e fazer dieta não são exatamente as mesmas coisas, ok? Então olha só, com quase 17 anos eu entrei na academia. Quando eu entrei na academia, por incrível que pareça, a minha primeira paixão não foi a musculação, foi spinning. Quando eu me matriculei na academia, eu fiz a matrícula pra musculação, e aí eu tive a oportunidade, eu não lembro exatamente qual foi o contexto da história ali, mas eu também fiz a matrícula pra fazer spinning. E eu lembro que na época, no comecinho, eu queria me desenvolver muito bem na aula de spinning e eu fazia 2 vezes por dia para que eu me condicionasse mais rápido. Eu acreditava, tá? Isso não é uma verdade. Eu acreditava que se eu fizesse 2 vezes ao dia, eu ia me condicionar mais rápido para aguentar a aula, porque no começo eu não aguentava. A minha memória não é muito boa, tá, galera? Mas assim, eu lembro de alguns flashes de tipo assim, eu ter passado mal em uma aula, eu ter ido embora do começo pro meio de algumas aulas, logo no início, sabe? De ter desistido. Isso me incomodava porque era algo que eu queria fazer. Eu gostava e eu queria começar e terminar as aulas. Mas desde então, as duas coisas eram muito benéficas pra mim. Eu já tinha me identificado, eu já tinha gostado, enfim. Eu nunca fui uma pessoa sobrepeso, nem obesa. Eu não tenho esse histórico, assim como eu não tenho um histórico de vida consumindo álcool pra falar pra vocês. Eu não posso conversar com vocês a respeito disso porque não existe uma identificação pessoal. Existe apenas uma questão profissional que eu tenho pra trabalhar quando eu tô conversando com um paciente ou com vocês aqui. Então, quando eu falo sobre álcool com alguém, eu falo mais pelo lado profissional. Mas assim, eu era uma falsa magra. Eu sempre fui muito, não muito magra, mas assim, visualmente magra, tá? Não muito magra, mas magra. De comer certinho, saudável e tal, e ok, certo? Só que essa questão de ser falsa magra me incomodava. Então, aquela gordurinha embaixo do umbigo me incomodava muito. E nessa época, de 16 para 17 anos, foi exatamente a época que a moda feminina começou a lançar os croppeds da vida. Então, foi a fase que a gente começou a usar top, barriga à mostra, essa partezinha aí da cintura à mostra. E eu lembro que eu vi as minhas amigas usando e eu não conseguia usar, por 2 coisas. Primeiro, porque eu não tinha seio, não tinha nada de seio, isso me incomodava. Mas mais do que o seio ainda, eu não me sentia confortável com a parte do abdômen. Então eu não era gordinha, mas eu não me sentia ok pra mostrar aquela linha de cintura, porque era falsa magra. Vocês sabem como é o perfil de uma falsa magra, né? Pois então. Quando eu comecei a academia, eu tive um boom de resultados, eu tive uma quantidade legal de resultados significativa nos 6 primeiros meses. Depois dos 6 primeiros meses, eu já tava usando os croppeds da vida aí, já tava me sentindo bem. Só que aí eu comecei a estagnar. Sabe quando você entra naquele estado do platô? Você não vê mais nada acontecer? Pois
Pois é. Foi a fase que eu comecei a perceber que eu precisava de algo a mais. Então, eu era muito nova naquele momento, tanto em relação à maturidade mesmo, quanto em relação a viver esse mundo. Então, não tinha muita informação, eu sou do interior, eu não tinha acesso a muitos profissionais, não tinha condição também, mesmo que tivesse muito profissional na cidade, também não tinha condição, porque eu não tinha dinheiro pra isso, pra pagar alguém pra me treinar, ou pra passar um treino, pra montar uma dieta. Então, eu ficava perturbando literalmente os instrutores de academia. Eu ficava pedindo informação, eu ficava perguntando, eu questionava tudo, eu era curiosa, eu queria saber, sabe? Eu era essa pessoa. E aí eu entendi que eu precisava fazer uma dieta. Foi a fase que eu comecei a procurar alguém pra me ajudar. E como eu falei pra vocês, eu não tinha uma condição financeira pra pagar um profissional. Foi aí que eu comecei a buscar os coaches da vida. Aqui no canal da Dragon, se vocês fuçarem aí, vocês vão ver que tem um vídeo meu contando o meu relato sobre a primeira vez que eu usei anabolizantes na vida, que foi entre 19 e 20 anos. Então eu comecei a treinar com quase 17 e aí 3 anos depois, tinha dado 3 anos já. 3 anos depois, eu fiz o meu primeiro ciclo. Eu não culpo esse coach, esse meu primeiro coach, porque a minha cabeça de hoje entende que eu busquei o que dava com o dinheiro que eu tinha. É exatamente isso. E a gente paga o preço das escolhas que a gente faz, né, galera? Não tô dizendo pra vocês que tudo que é bom ou todo serviço que é bom, ele é caro, não é isso. Mas se existem profissionais pra cada uma das áreas, é porque é importante cada um se manter no seu quadrado. Não tem como a gente ser bom em tudo. Então, se existe médico do esporte, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta e assim por diante, é porque realmente pra você ser muito bom na sua área, você tem que ser só da sua área. Então não existe nenhum tipo de ressentimento, vamos dizer assim. Eu entendo que foi o que eu busquei no momento, que era compatível ao que eu queria, porque eu queria, tá? Eu queria fazer uso de alguma coisa. Nessa fase eu queria competir. Eu namorava uma pessoa que era atleta, então eu tava vivendo naquele mundo e era tudo muito novo, eu tava muito deslumbrada e eu queria muito ver um resultado tão significativo em mim quanto eu via nele. A gente já sabe que o homem tem resultado muito mais rápido, pelo contexto fisiológico do homem mesmo. Aí vocês imaginam um atleta e eu com 19, 20 anos, eu queria o quê? Eu queria o tanto de resultado que ele tinha e eu queria ter, e eu queria pagar o preço que fosse. Então eu fiz um primeiro ciclo, tive todos os colaterais que eu comentei no vídeo pra vocês. Quem tiver interesse de assistir, assistam. É um vídeo muito informativo, principalmente para o público feminino. E aí, tem algumas coisas que eu não contei nesse primeiro vídeo, que eu não tive oportunidade, e eu vou aproveitar pra falar aqui pra vocês agora. Então depois desse primeiro ciclo, eu tenho o hábito de falar pras pessoas que convivem comigo e pros meus pacientes que eu só erro uma vez. Então eu erro e aprendo. A gente não comete o mesmo erro, a gente comete novos erros, mas não o mesmo. Então, isso foi bom por um lado. Eu acho que Deus olhou pra mim e falou assim: querida, eu vou te dar, eu vou permitir que isso aconteça com você pra você aprender de primeira, senão você vai se estragar, tanto esteticamente falando quanto de saúde. Então isso foi muito bom pra eu pisar no freio, pra eu entender que eu tinha muita coisa pra fazer antes disso, eu tinha muita coisa pra aprender, pra melhorar, pra buscar, antes de pensar em entrar com algum recurso ergogênico quando a gente fala de hormônio. Então depois disso, eu precisei me tratar, principalmente em relação à pele, ao colateral que eu tive. E depois de um tempo, depois que minha pele já tava legal, eu comecei a ter um rebote muito grande de peso. Eu não cheguei a ficar obesa, tá, gente? Eu falei pra vocês, eu não tenho histórico disso, mas eu cheguei a ganhar 10 quilos na minha fase de mais ou menos 21 anos. E aí, nessa fase, eu tava fazendo uma dieta zero carbo. Eu fiquei zero carbo 6 meses. Eu só comia folhas e brócolis no máximo, controladinho, pesadinho. Não podia nem espremer limão na salada. E eu fazia, tipo, 100%. Foi de um outro coach que me passou. E eu não tava perdendo peso, né? Eu tinha ganhado quase 10 quilos aí. Não foi em um mês, foi um período razoável de tempo, mas eu tinha subido muito de peso depois que eu parei de tomar os hormônios. E eu não tava conseguindo baixar mesmo fazendo zero carbo. E aí, pela primeira vez, eu fui fazer exames que me fizeram entender o que estava acontecendo. E aí eu tinha desenvolvido um quadro pontual de hipotireoidismo. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, tomando as medicações para tireoide. E aí eu tinha todos os colaterais que todo mundo que tem hipo e tá aqui me assistindo sabe que tem. Inclusive, talvez até principalmente a nhaca que a gente vive. Que a gente vive numa falta de vontade de viver. Você tem preguiça de tudo, você não quer fazer nada, você não rende em nada, você não rende para trabalhar, você não rende para estudar. Enfim. E aí eu descobri, passei com um médico, foi a fase que eu consegui, eu já tava trabalhando, então eu consegui buscar ajuda profissional. Eu passei com um médico aqui em São Paulo, e aí ele descobriu esse meu problema na tireoide com os exames de sangue e de imagem, e eu comecei a tratar. Foi um caso subclínico, então ele foi pontual, ele sumiu. Chegou um determinado momento, depois de 1 ano e meio, que a gente fez os exames, a gente repetiu os exames mais 2 vezes, então foram 3 exames na sequência, assim, que não alegaram mais nada. Ele sumiu, né? Sumiu, foi um milagre, graças a Deus. E aí até hoje eu acompanho pra que eu não volte pra esse quadro, né? Não tenha nenhum problema em relação a isso, porque querendo ou não é a nossa saúde, é a minha saúde, mas graças a Deus eu não tive mais esse problema. Eu tratei, foi pontual, passou. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês quando eu conto esse relato de ter passado por um caso subclínico de hipo, de ter tido os colaterais com anabolizante, enfim. A gente trabalha muito com
resultado. E todos, você que tá aqui assistindo o vídeo, os pacientes que passam em consulta comigo, a galera que assiste a maior parte dos conteúdos, tá aqui pra aprender e buscando evoluir, buscando resultado. Às vezes a gente não escuta exatamente tudo que os profissionais falam, porque a gente só tá focado no resultado. Então a gente vai pegando pinceladas do que é conveniente pra gente, né? A gente escuta um falar, escuta um outro, aí escuta um colega, escuta um amigo, e vai pincelando só o que é importante, vai pegando pra gente, absorvendo e colocando em prática só o que é importante. Então, assim, existe sim um resultado que vem com uma restrição, com o uso de qualquer ergogênico que seja. Quando a gente fala recurso ergogênico, eu não tô falando só de hormônio, qualquer coisa que vai te ajudar a evoluir, a ter resultado, é um recurso, seja ele um suplemento, um manipulado, qualquer coisa que seja. Então, assim, existe sim um benefício de fazer uso de qualquer recurso ergogênico, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o preço disso. Lá atrás, eu paguei um preço muito alto por ter feito uma estratégia extremamente restritiva, onde o meu organismo não estava preparado para fazer um zero carbo, os meus exames não estavam bons para fazer um zero carbo, e por mais que eu tenha sido saudável a minha vida toda, eu não poderia fazer. Eu tenho certeza, né, com comprovação médica, diagnóstico médico, que eu desenvolvi o hipo por fazer zero carbo durante 6 meses. Foi muito tempo. Então, esse relato é para vocês entenderem que não importa o quanto vocês ou nós desejamos acelerar um processo, que não tem como acelerar. O que eu vou falar para vocês aqui agora é o que eu falo para todos os pacientes que entram aqui dentro. O atalho já é fazer o básico. O atalho já é tomar muita água, fazer aeróbico, fazer treino de musculação, fazer dieta, dormir bem. Esse já é o atalho. É isso que vai te levar mais rápido para o lugar que você quer chegar. As outras coisas, todas elas podem ser utilizadas, mas sempre vai ter um preço, gente. Talvez o preço não vai ser necessariamente algo negativo. Então, eu vou dar o exemplo de quando a gente faz uso de hormônio, por exemplo. Não quer dizer que você fazendo uso de hormônio, você vai obrigatoriamente ter um efeito colateral. Mas você vai obrigatoriamente ficar refém, de uma forma positiva, mas é refém, de fazer exames de forma recorrente e ter um acompanhamento médico, se você quiser fazer do jeito certo. Caso contrário, não tem como fazer do jeito certo. Algum preço você vai ter que pagar, seja ele de um colateral ou de qualquer, ou até de um problema de saúde, né, de qualquer outra coisa que seja. Eu sei que muitas vezes parece meio clichê e muita gente não acredita no que a gente fala, mas quando a gente vem aqui e mostra a nossa cara pra dar um relato pra vocês e até deixar como um alerta, é porque a gente passou por isso e a gente não quer que vocês também passem. É tipo o conselho de mãe, sabe? Quando mãe fala, não é todo mundo que escuta, mas a mãe vai falar do mesmo jeito. É isso daí, então é isso. Muitas vezes eu atendo pacientes que me falam assim, mas nossa, cara, o que você acha da gente reduzir o carbo, tirar o carbo, fazer um jejum, fazer isso, fazer aquilo? E eu percebo que às vezes a galera fica com receio do profissional ou tá segurando estratégia, ou não querer ensinar a respeito, ou não querer passar uma restrição, enfim. Não é isso, sabe, gente? A questão é, para que vocês tenham um resultado no volume que vocês esperam ter, que vocês desejam ter, o contexto precisa estar muito favorável. Então, você precisa saber treinar, você precisa saber fazer dieta, você precisa saber o que é fadigar, você precisa saber como é o seu condicionamento, como o seu metabolismo responde às escapadas que você dá. Você precisa ter um controle muito grande do contexto como um todo. E a maior parte de vocês não tem, exatamente porque não tem um profissional do lado que acompanhe e te diga exatamente o que fazer, o que tá acontecendo, como o seu corpo está respondendo a cada coisa. Então, a mudança maior que vocês tanto buscam, por mais redundante que seja eu estar aqui falando isso, é fazendo o básico bem feito. Se lá atrás, é claro que a gente não tem como voltar no passado e mudar, né? Mas se lá atrás, desde o meu primeiro ciclo, eu tivesse passando com profissionais, tivesse uma equipe multidisciplinar, tivesse acesso a bons suplementos, eu teria me poupado de muita coisa, mas também não estaria aqui hoje para dar esse relato para vocês, né? Então, escutem isso como realmente uma conversa entre amigos. Serve para quem for homem tá assistindo, quem for mulher, enfim. Você precisa ter muito sólido a sua condição de vida. E quando eu falo condição de vida, eu digo o quê? O quanto você é saudável, como são os ambientes que você convive, o seu meio social, as pessoas que você está. Porque olha só, eu fui influenciada positivamente, né, a ter uma vida mais saudável do que eu já tinha, através da minha família, pelo meu primeiro relacionamento, que foi o relacionamento com um atleta de fisiculturismo. Meu primeiro contato com o fisiculturismo foi com um namorado. Antes disso, eu não sabia nem o que era. Eu lembro que eu zoava ele quando ele ficava fazendo as poses de cueca lá, eu falava, meu Deus, como assim? Você vai subir num palco de uma cueca dessa, brilhante, pequena, sabe? Então, meu primeiro contato foi assim, e teve uma influência muito positiva, teve esse despertar, eu querer também evoluir pra mim mesma. Mas, se você não levar isso pro lado positivo e saber pedir ajuda, e saber procurar os profissionais que te acompanham, saber a hora de utilizar um suplemento, também não adianta. Às vezes vocês, vamos falar, por exemplo, do suplemento da Dragon. Às vezes vocês veem a gente falar aqui e parece, eu entendo quando uma pessoa fala que parece marketing, por quê? Se você não faz o básico bem feito, você vai investir o seu dinheiro num suplemento importado e não vai obter tudo que ele pode te proporcionar em relação a qualquer coisa. A gente pode estar falando de um termogênico, de um pré-treino, de um diurético, de qualquer outra coisa. Então,
não é só marketing desde que você faça a sua parte, desde que você saiba o que você tem que fazer. Carol, o que é fazer minha parte? É exatamente tudo que a gente propaga aqui pra vocês, em todos os vídeos do canal, nos projetos que a gente faz, etc. Então, absorvam essa informação e levem com vocês. O que vocês não conseguem mudar em relação à forma que vocês foram criados, a infância que vocês tiveram, mudem a partir de agora. Então, às vezes você é aquela pessoa que, poxa, Carol, eu não sou como você. Eu tive um problema de obesidade ou de sobrepeso na infância. Eu atendo muitas pacientes que já vieram desde a infância, postergaram isso pra adolescência, esse quadro de sobrepeso. Já vem desde criança, não é nem de adolescente, é de criança mesmo. Eu atendo pacientes que têm um histórico negativo em relação ao consumo de álcool, ao consumo de doce, a consumo de coisas que não são saudáveis. Então, assim, ok, não podemos mudar o passado, mas o que a gente vai fazer de agora em diante? O quanto você entendeu a importância de ser saudável de agora em diante? E aí é onde a gente entra no contexto de como ter resultados consistentes. A partir do momento que você entende o que é ser saudável. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue manter os resultados que obtém? Tipo, tem um resultado, às vezes você tem um resultado muito bom, muito significativo, fazendo alguma estratégia para reduzir peso, ou até fazendo uso de algum hormônio, e aí quando você deixa de fazer aquilo, deixa de fazer aquela estratégia para reduzir peso, ou deixa de fazer uso do hormônio, você não consegue manter. Por que você não consegue manter? Porque ainda você não entendeu tudo que você precisa fazer, independente do recurso. Então, mesmo sem o recurso, aquelas coisas você precisa ter certeza que você consegue fazer, que você quer fazer, que você gosta de fazer, que você consegue manter. Sempre que eu atendo um paciente, eu pergunto pra ele: você gosta de treinar? Você gosta do que você faz? Ou você tá indo só pelo resultado? Porque se você estiver indo pelo resultado, quando você tiver o resultado, a chance de você abandonar ou soltar, assim, sabe, afrouxar a corda é muito grande. Então, esse vídeo de hoje era mais pra dizer pra vocês que, assim, nem sempre as pessoas que vocês acompanham, os profissionais que vocês passam, vão ter uma identificação 100% a vocês pelo contexto de vida que eles vieram. É lógico que pra mim é muito mais fácil falar sobre alimentação saudável se eu nasci em um ambiente saudável. É óbvio, isso é óbvio, ok, já entendemos. Mas o que eu quero passar pra vocês é o sentido de dá pra mudar o que a gente faz de agora em diante, desde que você saiba onde você precisa de ajuda e quem pode te ajudar de verdade. Não coloquem todas as fichas de vocês, nem no hormônio, nem no suplemento, nem no manipulado, nem numa restrição, nem numa estratégia dietética. Entendo que cada um tem um peso muito grande e cada um tem seu papel. Os recursos, eles servem pra somar quando a gente já faz o que a gente tem que fazer independente deles. Então, por exemplo, você investir na suplementação da Dragon, que é incrível, é uma coisa que vai fazer diferença pra você a partir do momento que você faz a sua parte bem feito, independente disso. Se não, pensa, você compra um produto, começa a fazer uso. Aí se o produto acaba, se você não consegue recomprar a tempo de continuar, você para de fazer o que precisa fazer? Por exemplo, na época da pandemia, que as academias ficaram fechadas. Você só faz academia, se não tiver outra coisa, você não vai fazer, para ser saudável. Entendem a importância do quanto significativo você ser saudável antes mesmo de procurar um resultado estético? Então é isso, galera. Eu espero que vocês consigam entender quando a gente fala aqui pra vocês como... Até, eu sei que conselho, né, não é uma coisa que a gente fica dando por aí, mas um ar de realmente de alerta e de prevenção. Eu falo precaução, prevenção. Precaução. Tá? Para que vocês tomem cuidado. Hoje, graças a Deus, né, 11, quase 12 anos depois da época que eu comecei a treinar, vocês têm acesso a muita informação, só que o excesso de informação também confunde, o excesso de informação também é prejudicial. Então, se você não tem condição de ter a equipe que você gostaria próximo de você, vamos por partes, né? O processo acontece exatamente porque é uma coisa de cada vez. Então, olha pra sua vida, pro seu contexto, pra como você tá, pra onde você acha que você precisa de ajuda e vai uma coisa de cada vez. Eu sei que a gente às vezes traz um conteúdo aqui pra vocês e vocês vivem com a ideia de que vocês gostariam de ter exatamente a equipe dos sonhos com vocês, e todo mundo gostaria. Nós também gostaríamos que todo mundo tivesse acesso à minha equipe dos sonhos, mas a gente trabalha com a realidade, então aceite sua realidade sem se acomodar a ela, tá bom? Se você se identificou com alguma coisa que eu disse aqui do vídeo e conseguiu consumir, usufruir do conteúdo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho para receber notificação toda vez que entra vídeo no canal, não só meu, mas de todo mundo que tá aqui na Dragon, trabalhando para levar conteúdo de qualidade para vocês. Comenta aqui o que vocês querem saber, tem muito mais coisas da história para eu contar para vocês. Eu parei nesse quadro aí de hipo que eu tive, mas tem uma sequência aí que eu posso contar para vocês, mas como eu falo demais, a gente precisa fracionar a timeline da minha vida aqui para contar, certo? Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima!